Olá! Vamos falar hoje da fúria narcisista. Você já teve que lidar com pessoas agressivas patológicas? E eu falo do agressivo patológico, que é aquele que é agressivo por ele mesmo. Ele tem os motivos dele para ser agressivo com as outras pessoas. Porque se uma pessoa for agressiva com você porque você deu uma grande mancada com essa pessoa, aí a pessoa não é uma agressiva patológica, né? Ela está reagindo a uma situação ruim que aconteceu com ela ali, né? E foi você a pessoa que provocou, então ela vai reagir. Não é dessa situação que a gente vai falar hoje. A gente vai falar daquelas pessoas que teve um conteúdo bastante, né, complicado, coisas que aconteceram com ela, e ela reage dessa forma com todas as outras pessoas ou com um certo grupo de pessoas que não tem nada a ver com o problema original dela. E muitas vezes a gente topa com esse tipo de pessoas na vida da gente, pessoas que são agressivas gratuitamente, né? Como é que a gente até se recupera se já teve que lidar com uma pessoa dessa, porque isso causa falando uma palavra bem branda, né, causa um incômodo, mas às vezes muito mais do que incômodo, causa um estresse, causa um trauma, né, de lidar com essas pessoas. Então, vamos falar sobre tudo isso hoje. Vamos falar um pouquinho de quais são as causas, por que as pessoas se tornam assim, quais são os sintomas, como é que ela se apresenta, como é que você identifica, né? As consequências que acontecem na vida dela, sendo dessa forma, qual o tratamento para essa pessoa e a parte mais bacana, como lidar com essas pessoas, como é que a gente encara, como é que a gente enfrenta tudo isso. Vamos falar sobre tudo isso porque esse canal é para falar de psicologia, de comportamento. Sou Marisa de Abreu, psicóloga, e aproveito para pedir agora para você já deixar um like, para você se inscrever no canal. Você sabe que antes de desligar o celular para começar a gravar, acabei de receber uma mensagem de uma pessoa perguntando como é que faz para se inscrever no canal. Gente, interessante, né? Algumas coisas que parece que estão ali, claro, mas às vezes até eu, né, me confundo com esse monte de informação, mas tem um botão escrito assim, inscrever-se, você clicou ali, já está inscrito. E se você quiser também dar uma força, aí você deixa um like, né, que é uma coisa que muitas vezes a gente esquece, a gente vai no automático, a gente assiste, a gente gosta, fala, tudo bem, tá, eu gostei, né, vou seguir em frente, mas se você deixar o like, é um jeito de você falar, eu quero que esse canal continue fazendo mais conteúdo, porque eu achei isso interessante. Então tá. E para as pessoas que quiserem serem tratadas, serem atendidas por um psicólogo, eu tenho uma equipe grande, tenho um site onde está todo mundo, o link está aqui, ou pelo WhatsApp aqui você pega as informações de uma forma mais prática. Pode pegar os horários, os valores, local de atendimento, atendimento online, presencial em São Paulo, né? Tem todas as opções. Então vamos entender essa coisa da fúria narcisista. O que é isso? É uma explosão de raiva intensa e desproporcional. E essa é uma palavra bastante esclarecedora, que é a desproporção. Porque, como eu falei, quando uma pessoa tem uma expressão de raiva por uma consequência lógica de alguma coisa que aconteceu com ela, não é um transtorno, é uma reação natural dessa pessoa. Mas quando ela é desproporcional e normalmente acompanhadas aí por comportamento agressivo, que surge em resposta a uma ameaça percebida. E a ameaça percebida não necessariamente é uma ameaça real, mas alguma coisa que ela entendeu, ela interpretou como uma ameaça para ela de alguma forma. Vou dar mais exemplos mais para frente, você vai entender um pouquinho mais sobre isso. E essa ameaça a quê? A autoestima dela, a algo que está dizendo que ela não é tão legal assim. Ou a grandiosidade, pode ser que ela se considere muito mais do que o que ela acha que ela está recebendo, né? Dessas pessoas que têm o transtorno de personalidade narcisista. Mas, como eu entendo que você não precisa ser especialista em transtorno nenhum de personalidade para estar identificando, esse faz isso porque tem um transtorno de personalidade, aquele não tem transtorno de personalidade, né? Eu acho que você não precisa estar a par de todo o problema, né, que a pessoa passou na vida dela, não dá, às vezes a pessoa acabou de cair na tua vida, você não tem como acompanhar o que já passou na vida dela. Então, daqui em diante, eu vou usar o termo a pessoa agressiva, porque assim fica mais fácil de você entender, porque é assim que ela se apresenta na tua vida, como uma pessoa agressiva de uma forma ilógica, desproporcional e que tá aí na tua frente e você tem que lidar, né?
Isso não significa que a gente não pode entender quais são as possíveis causas da pessoa ser desse jeito, né, de uma forma geral. Você só não vai ter a possibilidade de fazer diagnóstico, né, da pessoa agressiva, porque eu acho que não precisa e nem deve ter essa tentativa de diagnosticar, de rotular, essa pessoa é assim porque tem isso, porque tem aquilo. Você entendendo o que ela está fazendo com você, por que ela está fazendo e como reagir a isso, eu acho que já é um caminho assim maravilhoso. Então vamos, causas, né? Já que dá pra gente entender as causas, por que essa pessoa é tão agressiva, ela tem esse comportamento de fúria gratuito? Uma das possibilidades, frustração, expectativas irreais dessa pessoa que não são atendidas. E essa palavra também ela é chave, expectativas irreais. Quando ela quer coisas de você que não tem sentido, que ela não é o caso, que não está no contexto, que não merece. E ela quer, aí ela se sente frustrada e explode de raiva. Crítica, a pessoa que também, de novo, uma crítica real, né? Alguém que realmente criticou ela ou percebida. Às vezes ninguém está criticando ela, está falando alguma coisa, né? Ou fazendo um comentário, ela já acha que é crítica, já acha que está falando mal dela. A pessoa também entende aquilo como um ataque pessoal e desencadeia a fúria. São pessoas que perdem o controle e se sentem muito mal com isso, porque eles sentem que eles precisam estar no controle o tempo todo. Quando alguém ameaça de tirar eles do controle, reage com fúria. Falta de empatia é a pessoa que não tem capacidade de se colocar no lugar da outra, entender os sentimentos dela, aí leva a explosão de raiva, né, porque ela não faz a menor ideia do que acontece com a outra pessoa, ela acha que ela é o umbigo do mundo. E sintomas, como é que isso tudo aparece? Grito, a pessoa pode gritar, pode xingar, pode insultar, né, aquela pessoa que ela está ali achando que é a ameaça para ela. E eu sempre vou usar esses termos aqui no vídeo de hoje, ela está achando que é a ameaça, porque às vezes não é. É uma consideração dela, é uma tradução dela, é o que ela está percebendo dentro do mundo dela, dentro do conteúdo interno dela, que tem um filtro que faz ela ver o mundo conforme os olhos que ela criou pelas coisas que aconteceram com ela. Pode ter até agressividade física, em alguns casos a pessoa parte para a ignorância, né? Pode empurrar, bater, chutar, é possível fazer de tudo nesses momentos. E a raiva passiva-agressiva, a pessoa que demonstra raiva de uma forma indireta, sendo sarcástico, fazendo piadinha que mais machuca do que, né, é o humor, pessoa que tenta humilhar a outra, que sabota, que tenta fazer de tudo para que não aconteça nada para outra pessoa. E a manipulação, que é quando a pessoa tenta manipular a situação, fazendo com que você se sinta culpado ou responsável pela raiva dele. Às vezes é chantagem emocional. Ai, meu Deus, você falou aquilo, poxa vida, mas tudo que eu fiz por você. Ou, enfim, tenta jogar a culpa por você de alguma forma, manipulando de alguma forma. E a consequência disso? Claro que o relacionamento dela fica tudo contaminado, fica tudo complicado. Amigo, família, colega de trabalho, né? Como é que você vai lidar com uma pessoa que reage dessa forma? Estresse, ansiedade também nas pessoas que estão perto dessa pessoa, pode sofrer até um quadro de estresse pós-traumático, que é aquele terror que a pessoa vive depois que a situação acabou, sempre com uma memória recorrente, sempre com a sensação de que vai acontecer de novo, sempre com um mal-estar no momento presente de uma coisa que aconteceu, mas foi tão forte que deixou essa marca intensa. O isolamento social, as pessoas podem acabar se vendo isolada dos outros, porque os outros têm medo dela, né? Vou abrir a boca, vai explodir. Então, ou as pessoas acabam sendo tudo pianinho, tudo, né? Tentando ser o mais simpático possível, e ele, às vezes a pessoa até acha, todo mundo me respeita. Não, o povo tem medo mesmo, né? E às vezes até reclama, ai, que eu tô sozinho, ai, que não tem ninguém para conversar, não tem ninguém para fazer alguma coisa. Por quê? As pessoas não querem, né? Começa legal, dali a pouco explode, nunca sei o que vai acontecer, então é claro que é desconfortável estar perto dessa pessoa. E tratamento? Tem, né? É possível a pessoa ir atrás
de uma terapia para ser ajudada, para ela entender as causas da raiva dela. O que acontece dentro dessa cabeça que tem esse filtro, que interpreta as coisas sempre de uma forma muito pior do que realmente está acontecendo. Identificar quais são os gatilhos, quais são aquelas coisas que... O gatilho é aquela coisa, né? Para uma pessoa, uma determinada situação, uma palavra, não causa nada. Para outro já é o fim do mundo. Isso é o gatilho dela. Esse gatilho tem a ver com o histórico dela, com outras coisas que já aconteceram, que já sensibilizou. Então aí de repente o gatilho é uma gota d'água que transbordou o copo. E aí a pessoa precisa aprender, né, formas mais saudáveis de lidar com esse conteúdo interno dela. Desenvolver a empatia, a terapia também pode ajudar isso, de se colocar no lugar das outras pessoas, entender o sentimento das outras pessoas. Se bem que eu gosto muito daquela separação que eu faço de empatia e alteridade, porque empatia é quando você já sentiu a mesma coisa que a outra pessoa sentiu, que está sentindo. Então você sabe o que é, você já teve na sua pele. Alteridade você não sentiu, mas você é curioso, você é interessado, você quer saber, você não sabe qual é a dor de perder um bichinho de estimação, porque você nunca teve um bichinho de estimação, mas isso não significa que você não pode entender, você não pode observar essa pessoa, você não pode se colocar no lugar dela e falar, poxa vida, né? Isso realmente é, né, todo num exemplo bobo, mas enfim. Então a terapia também pode ajudar nesse desenvolvimento da empatia. E melhorar os relacionamentos. Terapia também ajuda a pessoa a aprender a se comunicar de uma forma mais interessante, né? E construir aí relacionamentos que funcionam, relacionamentos saudáveis perto dela. Muitas vezes o narcisista, ele não vai para terapia porque ele meio que se acha o dono da razão. Ele acha que todas as outras pessoas estão erradas, ela é a única certa. Então, para que eu vou fazer terapia? Mas se você sente esse desconforto, né? Se a pessoa sente esse desconforto, se ela vê que o universo dela não está funcionando, que as coisas em torno dela não estão andando, as pessoas têm medo dela, ela fala coisas e às vezes pode até se arrepender, mas boa parte das vezes ela continua naquela coisa, não fiz porque estava certo, porque tinha que fazer, porque era assim mesmo, mas nisso que ela já fez, ela já bateu a mão na mesa no trabalho, já passou vexame, já foi demitida, as pessoas já não querem mais ficar perto dela, e aí ou ela para de ser a vítima da situação e fala, não, pera lá, né, tá se repetindo, então vou entender qual é o ponto em comum nisso tudo, vou procurar uma terapia para me colocar. Isso é bastante importante, mas também é importante você lembrar que essa fúria é um sintoma de um transtorno mental que é grave. Essa pessoa está sofrendo e faz sofrer quem está perto, faz você sofrer e todas as outras pessoas. E se você está convivendo com uma pessoa assim, é importante você também buscar ajuda profissional para você entender e perceber qual é a melhor forma de lidar com essa situação toda, né? O que tem para você fazer, que é o que a gente vai começar a falar agora. Como lidar, então, com essa pessoa que apresenta essa fúria, né? Estranha, esquisita, e muitas vezes não é uma pessoa que você consegue simplesmente virar as costas, né, e seguir tua vida, é alguém que está ali no teu universo, então às vezes você precisa de ser você, a pessoa a se proteger, porque ela só está, como eu falei, olhando para o umbigo dela. Então, como pode ser muito desafiador, prejudicial à sua saúde mental, sua saúde emocional, segue algumas dicas para você se proteger, que são: manter a calma. Fácil? Não é. Mas quanto mais você se focar nisso e se perceber nos caminhos que você tem para manter a calma, é interessante. A pessoa está lá explodindo, falando um monte de absurdo, um monte de desaforo. Se você entrar na raiva dela, serão dois fazendo coisas absurdas. Então, o que a gente fala? Evita revidar com raiva com essa pessoa, ou entrar em debate nesse momento em que a coisa está quente, porque só piora a situação. Respira, tenta se manter neutro, tenta se manter na sua, pelo menos naquele momento, e perceba que você pode e precisa validar os seus sentimentos, que é reconhecer que aquela explosão de raiva não é tua culpa, não.
né? Apesar da pessoa estar tentando dizer que é tudo por você, que foi você que provocou, que se você não tivesse feito isso, se não tivesse falado aquilo, né? Você tem o direito de se sentir desconfortável, de se sentir ameaçado por essa pessoa, que às vezes a pessoa não se sente nem no direito de se... A pessoa está te ameaçando e você não se sente no direito de se sentir ameaçado por essa pessoa. Não deixe que essa pessoa manipule seus sentimentos, não. Ele faça você se sentir responsável por um problema que é dela. Estabelecer limites. Isso é super importante. Definir limite claro de até onde você aceita que é aceitável o que ela tem para te dizer, o que tem para fazer, que até um certo ponto a pessoa não tá legal, não tá bem, a gente não vai querer que todo mundo seja aquela paz, né, em pessoa, de vez em quando a pessoa se altera, tudo bem, a gente entende momentos que a pessoa não tá tão bem, mas tem um limite, você tem que falar, não, até aqui eu já não aceito mais, né, você levantar a voz nesse tom já deu, né, não preciso lidar com isso, não preciso ouvir esse tipo de coisa. E se colocar de uma forma assertiva e tranquila. E isso para mim é sinônimo de elegância, você conseguir falar tranquilamente o que você tem para falar e não deixar o sentimento da outra pessoa, a explosão da outra pessoa, fazer você explodir também, você manter a sua linha. E se esse comportamento ultrapassar o limite que você colocou, se afastar da situação. Total, não tem jeito. Evitar o contato, né? Minimizar o máximo possível que você não tiver para falar com a pessoa, que não for urgente, super necessário, super importante para resolver alguma questão. Não tenha contato, não faça contato. Você não precisa interagir com essa pessoa e pode colocar só, se for o caso, se for preciso, colocar uma comunicação breve, direta, falar só o necessário, para evitar gatilho dessa pessoa para cima de você, você ouvir coisa e carregar coisa que não é tua, que você não precisa. Documentar os episódios, fazer uma anotação das coisas que vem acontecendo, a data, o horário, as consequências, o que deu daquilo tudo, do episódio de fúria da pessoa, porque você pode precisar disso, ou para uma ajuda profissional, né? Se for o caso de você falar, não, estou transbordando, não dá, preciso de um apoio, preciso de um psicólogo para estar aqui junto comigo me entendendo nisso, ou uma ajuda legal. Se for o caso, se a pessoa fizer coisa demais e você precisar de um advogado, você já tem ali o relatório do que vem acontecendo, quando aconteceu, de que forma aconteceu, e aí fica mais fácil também de você seguir, porque muitas vezes é preciso sim. E buscar apoio, né? Vai conversar com um amigo, com família, com as pessoas que você confia, que você acha que pode te entender, fala sobre o que você está passando, o que está acontecendo com essa pessoa. Esse apoio social também pode ajudar bastante com todo esse estresse que você passa com essa pessoa. E cuidar de você mesmo, né? Vai fazer coisa que você gosta, observa em você o que realmente te alimenta, o que te faz bem para você dar uma aliviada de você não precisar estar o tempo todo com a cabeça nesse assunto dessa pessoa, o que ela faz, o que ela acontece, o que ela bagunça a tua vida, né? Sei lá, vai fazer exercício, meditação, yoga, são exemplos, não estou dizendo que é isso que tem que fazer, mas são coisas legais para serem feitas, né? Tratar de dormir bem, de se alimentar também de uma forma legal. E como eu falo, se for o caso de tratar a sua cabeça, não deixa de pensar no psicólogo não para se trabalhar, né? E enfim, não deixar de lado nenhuma possibilidade de apoio que você possa ter. E, por fim, 3 lembretes, né? Lembre-se que você não é responsável pela fúria do outro, nessa situação que a gente está falando aqui, desse tipo de fúria patológica. Você não é um conteúdo interno dessa pessoa. E se você começar a se sentir culpado, a coisa não anda, vira um ciclo aí que se retroalimenta e fica, né, eterno o negócio. Você não precisa tolerar comportamento abusivo. Isso é importantíssimo, porque tem gente que fica naquela, não, mas isso aqui eu vou aguentar, vou deixar passar, vou fazer o que a pessoa quer, só para me livrar. Então, você se livra naquele momento, você faz o que a pessoa quer, dali a pouco ela quer mais 2 coisas, depois mais 3 e vai andando. E se protege, né? Protege sua saúde mental e emocional, sabe que isso tem que ser a sua prioridade para você mesmo, isso é o mais importante.
Chegou até aqui, o que você achou? Você gostou? Você daria mais alguma dica para as pessoas que passam, que lidam com esse tipo de situação aí de agressividade, de fúria de alguém? Que conselho você daria? O que você tem feito? Coloca nos comentários. Vamos conversar aqui embaixo, a gente vai se comunicando. E se percebeu que você precisa de uma ajuda profissional, quiser contar com os profissionais do meu site, da minha equipe, vai ser muito bem recebido. Obrigada por me assistir.